E aí, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma série de questões. Vamos trazer questões sobre computação em nuvem ou cloud computing, né? Vamos trazer então algumas questões sobre o tema e eu espero que você curta de montão com a gente aqui, tá? Comente, compartilhe, inscreva no canal se for o caso, não tem inscrito, inscrevam. São mais de 400 questões, quase 500 questões de informática para concurso, 100%, 0800 para você assistir à vontade para ajudar aí na resolução de suas provas de concurso, tá bom? Todo um conteúdo de graça, recomendo dar uma olhada, né? Nós temos uma série de aulas sobre direto ao ponto, que fala sobre cloud computing. Dá uma olhada lá na computação em nuvem, IaaS, SaaS e qual é outra? IPaaS, né? São conteúdos, são quatro vídeos especificamente sobre esses conteúdos na área de computação em nuvem que pode ajudar você na resolução dessas questões aqui, tá bom? Vamos trazer então as questões sobre computação em nuvem. Eu espero que você curta de montão com a gente, ajude a gente aqui no engajamento com os comentários, tá? Dizendo se está gostando, se não está gostando, tá bom? Vou lá, questão 1. Computação em nuvem pode ser definida como o uso exclusivo de computadores sem conexão com a internet. B. Prestação de recursos computacionais sobre demanda por meio de uma rede. Armazenamento obrigatório de dados apenas em pendrive. Utilização exclusiva de servidores físicos locais ou substituição de sistemas operacionais por aplicativos web. E aí, qual seria aí um conceito que define a computação em nuvem mais próximo e no seu entendimento? Bom, uma computação em nuvem consiste na disponibilização de recursos computacionais sob demanda, né? Com processamento, armazenamento, redes e aplicações. E claro, obviamente você precisa da conexão com a internet para que possa isso, né? Você acessar algum tipo de serviço ou alguma aplicação pela rede, né? O servidor vai estar lá no servidor do prestador de serviço e você vai estar apenas acessando o seu dispositivo, tá bom? Então vamos lá, aqui a nossa alternativa, nós temos algumas generalizações, vamos verificar rapidamente aqui. Nós temos, por exemplo, uso exclusivo, computador sem conexão com a internet, não, né? Tem que ter internet. Como é que tem computação em nuvem? Computação em nuvem sem internet não existe, tá? Proteção de recursos computacionais sob demanda por meio de uma rede. Olha, tá aqui. Resposta letra B de bola, tá bom? Armazena obrigatoriamente, apenas em pendrive não, né? Computação em nuvem não tem pendrive. Utilização exclusiva de servidores físicos locais não. Substituição de servidores, serviços operacionais por aplicações web também não. Então, a resposta aí da 1, letra B. 2. Qual dos seguintes é um modelo de serviço de computação em nuvem? E aí? HTTP, DNS, IaaS, TCP ou FTP? Qual das alternativas representa algum serviço, né? Um serviço de computação em nuvem? Resposta. Bom, a computação em nuvem ela possui três tipos de serviço, né? Que é IaaS, PaaS e SaaS. Modelos de serviços, particularmente, que nós vamos detalhá-los ao longo das nossas aulas. Temos os vídeos para você, inclusive, verificar aí. Tá bom, né? Nós temos então aqui a HTTPS, que é um protocolo, né? DNS, também um protocolo. E aqui nós temos o serviço, que é IaaS, tá bom? 3, questão 3, traz para a gente a seguinte situação. No modelo IaaS, o provedor normalmente oferece apenas aplicativos prontos para o usuário final, infraestrutura computacional como máquinas virtuais, armazenamentos e redes, somente código-fonte de aplicações, apenas serviços de e-mail ou exclusivamente bancos de dados físicos. E aí nós vamos para aquelas questões antigas que a gente tem falado na nossa série sobre as generalizações ou restrições, né? Nós já podemos eliminar de cara aqui três questões, né? Ou quatro, na verdade. Na verdade, por exemplo, apenas aplicações prontas para uso final? Não. Somente? Não. Apenas serviço meu e exclusivamente a resposta aqui, ó.
infraestrutura computacional com máquinas virtuais, armazenamentos e redes. Está aí a resposta, portanto, da 3 é a letra B de bola, tá bom? 4. O modelo PaaS é especialmente adequado para o usuário que deseja apenas editar texto, desenvolvedores que precisam de uma plataforma para desenvolver e executar aplicações, usuários que desejam comprar computadores físicos, administradores que precisam somente de impressora, usuário que não utilizam aplicações. E aí? 4. PaaS, plataforma as service, quer dizer o que? Fornece uma plataforma para desenvolvimento, testes, implementação e execução de aplicações. O que se aproxima aqui, ó? O usuário deseja apenas editar? Não, nada a ver. Desenvolver, precisa uma plataforma para desenvolver. Tá aqui a nossa resposta, letra B. O usuário que deseja comprar computadores físicos, nada a ver. A administração precisa somente, não. E também o usuário não utiliza aplicações, errado também, tá bom? 4, letra B, a resposta. 5, questão 5. No modelo SaaS, mais um serviço, o terceiro e último serviço da computação em nuvem, o usuário normalmente administra fisicamente os servidores. Será? Gerencia toda a infraestrutura de rede, utiliza uma aplicação disponível pelo provedor, instala fisicamente um servidor de proteção, administra a hypervisor. E aí? Qual é a resposta? Bom, o SaaS, que é Software as a Service, disponibiliza software pronto, né, já pronto para usar, para ser utilizado. Um serviço de e-mail, né, acessar, por exemplo, pelo navegador é um exemplo, né, de um serviço, o Gmail, por exemplo, aí, né, o Google Documentos, enfim. São exemplos que a gente poderia nominar aqui, tá bem? Resposta aqui, então. O administrador administra fisicamente o servidor? Não. Gerencia toda a infraestrutura de uma rede? Também não. Utiliza a aplicação disponível pelo servidor? Isso aqui é a nossa resposta. Instala fisicamente? Não. E administra? Também não. Beleza? 6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os 3 modelos de serviços. E a gente viu agora, acabamos de falar na sequência, né? Quais HTTP, FTP e DNS, LAN, MAN e WAN, IaaS, PaaS e SaaS, TCP, UDP e IP, HTML, CSS, JavaScript. E aí? O que vocês acham disso? Bom, os principais modelos, né, são IaaS, infraestrutura, PaaS, plataforma e SaaS, software. Então, a resposta aqui da nossa é a letra C de casa. Bom, por que as outras estão erradas? Bom, HTTP, FTP e DNS são protocolos, LAN, MAN e WAN são tipos de rede, TCP, UDP e IP também são protocolos, HTML, CSS e JavaScript são linguagens de marcação, linguagem de estilo e uma linguagem de programação, tá bom? Resposta, portanto, da 6 é a letra C de casa. 7. Uma característica importante da computação em nuvem é recursos necessariamente fixos, acesso sob demanda de recursos computacionais, necessidade de possuir fisicamente todos os servidores utilizados, impossibilidade de expansão de recursos, ausência de rede de comunicação. É importante destacar que a computação em nuvem você precisa de conexão, rede, né? Internet. Sem isso, não existe computação em nuvem. Então, de cara já elimina que essa aqui não é, né? A ausência de rede, impossibilidade de expansão. Não, você pode, inclusive, é uma das boas necessidades é que você pode expandir os seus serviços de acordo com a demanda, né? Necessidade de possuir fisicamente? Não, você não precisa ter nada físico, né? Acessar sob demanda recursos computacionais, está aí a nossa resposta, letra B de bola. Recursos necessariamente fixos, não, tá bom? 8.
O conceito de elasticidade em computação em nuvem refere-se à capacidade de eliminar todos os servidores físicos, ajustar os recursos computacionais de acordo com a demanda, impedir o acesso remoto, de utilizar apenas um servidor ou bloquear usuários externos. E aí? O que é a elasticidade? E aí a gente pode trazer para a vida real, né? O que é o elástico? O que um elástico se faz com elástico? Vamos imaginar um elástico da calça, do short, da saia, do vestido. O que faz o elástico? Ele vai expandindo, né? E diminuindo. Se você puxa, ele aumenta. Se você vai soltando, ele vai diminuindo. Então, a elasticidade é basicamente a mesma coisa. A elasticidade, né? Tem muito a ver, então. O que é? Significa aumentar e reduzir recursos conforme a sua demanda. Quando você precisa, você aumenta. Se você não quer mais, você vai diminuindo o que você precisa, tá bom? Por exemplo, você tem um site que recebe muito acesso. Aí o que vai acontecer? Você vai aumentar a capacidade do servidor de resistir aquilo para conseguir atender todos, né? Se vai caindo o número de acessos, aí você vai diminuindo ali a demanda que você precisa do servidor, tá bom? Resposta aqui, então, vai ser a nossa letra B. Ajuste os recursos computacionais de acordo com a demanda, tá bom? 9. Questão 9. A escalabilidade em um ambiente de nuvem está relacionado, primeiro, à capacidade de aumento da capacidade de atendimento de um sistema, seria isso? A exclusão automática de usuário, a impossibilidade de ampliar recursos, somente a segurança física dos servidores ou a instalação de antivírus? E aí? Bom, a escalabilidade é a capacidade de um sistema suportar o crescimento da demanda, né? Aumentando seus recursos quando necessário. Resposta, então, para a gente aqui vai ser a nossa A, tá bom? 10. Uma nuvem pública caracteriza-se por... O que é uma nuvem pública? Recursos disponibilizados exclusivamente para uma única organização. Serviços oferecidos por um provedor para múltiplos clientes, ausência total de segurança, obrigatoriedade de possuir servidores próprios ou funcionamento exclusivo sem internet. E aí? Resposta, nós temos aqui já alguns, né? Vamos lá, ó, nós temos aqui, ó, exclusivamente, o que você acha? Nós temos também aqui, ó, obrigatoriedade, exclusivamente novamente. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Então eliminamos essas três, né? Ficou para a gente a B, serviços oferecidos por um provedor para múltiplos clientes, que é a nossa resposta. E a C, a ausência total de segurança. Não, se você não vai usar o serviço que não tem segurança, né? Então, 10, letra B de bola. 11, traz para a gente a seguinte situação. Uma nuvem privada é aquela que disponibiliza exclusivamente para uma organização um ambiente específico, que necessariamente não possui conexão com redes, que podem ser utilizadas somente para jogos, que não pode utilizar virtualização e que obrigatoriamente utiliza servidores domésticos. E aí? E aqui temos uma pegadinha também, mas essa pegadinha vai validar essa questão, tá bom? Vamos lá. Começando aqui, exclusivamente, isso aqui é uma generalização, e aí nós temos aqui, ó, por exemplo, somente, tá? Nós temos obrigatoriamente, né, também aqui, e nós temos aqui também necessariamente, tá bom? Vamos lá. Disponibiliza exclusivamente para uma organização ou ambiente específico? Tá aí. Essa é a nossa resposta, tá bom? Resposta aqui, ó, embora tenha a generalização, mas é exatamente isso, tá bom? Que necessariamente não possui conexão com a internet, ó. Não tem conexão? Não tem, tá? Não é cloud computer, tem que ter conexão. Pode ser utilizada somente para jogos? Não. Que não pode ser utilizada virtualmente? Jamais. Tem que ter, como é virtual geralmente, né? Obrigatoriamente servidores domésticos? Não. Então, resposta aí é a letra A, beleza? 12. A nuvem híbrida combina apenas dois sistemas operacionais? Será?
Nuvem pública e nuvem privada, internet e intranet somente, hardware e software sem fio, sem rede, 2 tipos de antivírus. E aí? Nuvem híbrida combina apenas 2 sistemas operacionais? Generalização será não, né? Nuvem pública e nuvem privada, daqui a nossa resposta. Internet sem internet não, somente não. Hardware e software sem rede, não. E 2 tipos de antivírus também não. Resposta letra B de bola aí, da 12. 13. A virtualização é importante para a computação em nuvem por quê? Permite a criação de ambientes virtuais sobre recursos físicos, elimina completamente a necessidade de hardware, impede a criação de máquinas virtuais, funciona apenas em computadores pessoais e substitui a internet. E aí? O que vocês me dizem disso aqui? A virtualização ela substitui a internet? Não. Funciona apenas computadores pessoais? Também não. Impede a criação de máquinas virtuais? Como assim? Não, não pode. Virtualização, né? Máquina virtual está na virtualização. Elimina completamente a necessidade de hardware? Não, você precisa, querendo ou não, você não armazena no hardware, você precisa do hardware para acessar. Você vai acessar de alguma coisa, né? E permite criar ambientes virtuais sobre recursos, demandas sobre recursos físicos. Tá aí. A nossa resposta na virtualização permite a utilização dos mesmos conjuntos de recursos físicos para execução, né? Máquinas virtuais e ambientes isolados, tá bom? A resposta aí, portanto, 13 é a letra A. 14. Hypervisor é utilizado principalmente para, ou um hipervisor, né? Gerenciar máquinas virtuais, criar páginas HTML, editar imagem, gerenciar contas de e-mail ou fazer pesquisas na internet. E aí, o que o hyper, eu vou falar, é hypervisor ou hipervisor, para ficar um entendimento de todos, tá? Pode ter pessoa que entende como hypervisor e o por hipervisor, então tá bom. Bom, ele é o responsável por criar, gerenciar máquinas virtuais e distribuir recursos computacionais entre elas. A resposta aí é a letra A, né? A nossa letra A, aí, da 14. Questão 15. Qual alternativa apresenta um exemplo típico de serviço SaaS? Uma máquina virtual configurada pelo usuário, uma plataforma para desenvolvimento de aplicações, um aplicativo disponibilizado pela internet para utilização pelo usuário, ou um servidor físico comprado pela empresa, ou ainda um switch de rede. E aí, qual das alternativas apresenta um serviço SaaS? Bom, no SaaS, o usuário utiliza diretamente um software fornecido pelo servidor, né? Um serviço, sem precisar administrar toda a infraestrutura subjacente. No caso aqui, então, a nossa resposta é C. Um aplicativo disponibilizado pela internet para utilização pelo usuário é a resposta, tá bom? 15, letra C. 16. Em relação à segurança na computação em nuvem, é correto afirmar que a nuvem elimina todos os riscos de segurança. Segurança deixa de ser responsabilidade do cliente. Devem ser adotadas medidas como autenticação, controle de acesso e criptografia. Senhas nunca são necessárias. Dados na nuvens são sempre públicos. E aí? Qual é a resposta? Bom, a utilização de nuvem ela exige medidas de segurança, sim, né? Como uma autenticação, uma autorização, criptografia, monitoramento e controles de acesso, né? Para que você possa, de fato, ter esses dados seguros. Então, a nossa resposta aqui é a letra C, tá bom? 15, ou melhor, 17. 17. O armazenamento em nuvem permite armazenar dados exclusivamente no computador local,
armazenar dados em infraestrutura remota, acesso por rede, eliminar qualquer necessidade de backup, utilizar somente discos ópticos e impedir compartilhamento de arquivos. Armazenar exclusivamente computador local, isso não é no cloud computing, né? Não é computação em nuvem, é apenas dados em infraestrutura remota acessível em rede. Tá aí a nossa resposta. Eliminar qualquer necessidade de backup, você tem que ter backup, né? Utiliza somente discos ópticos, não. E impede compartilhamento de arquivos. Tá aí, resposta, portanto, C7B. Questão 18 traz para a gente a seguinte situação. Uma vantagem frequentemente associada à computação em nuvem é a necessidade de adquirir toda a infraestrutura antecipadamente, redução da necessidade de manter determinada infraestrutura física própria, impossibilidade de expansão, a ausência de mecanismos de backup e obrigatoriedade de usar apenas um computador. Bom, a nuvem pode reduzir a necessidade de aquisição de material, né, para manutenção, estrutura física, determinada infraestrutura física própria, dependendo do modelo adotado, tá bom? Então, na prática aí, uma das vantagens, na verdade, é a redução da necessidade de manter determinada infraestrutura física própria, tá bom? Que é a bacana aí, você não precisa comprar, né, estrutura para ter ele. Então, vantagem é a letra B. 19. No modelo IaaS, comparando ao SaaS, o cliente geralmente possui menor controle sobre a infraestrutura, maior controle sobre recursos como máquinas virtuais e sistemas operacionais, nenhum controle sobre seus recursos, apenas acesso aos aplicativos prontos ou somente acesso ao navegador. É a 19, hein? Bom, para a gente entender, a gente tem que saber o que é um cada, né? Mais ou menos para a gente comparar. Bom, o IaaS, o cliente possui mais responsabilidade e controle sobre os recursos das máquinas virtuais, sistemas operacionais e configurações de rede. Já no SaaS, o provedor administra praticamente toda a infraestrutura, necessariamente a aplicação, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que maior se aproxima aqui, menor controle sobre a infraestrutura? Não. Maior controle sobre os recursos, como máquinas virtuais e sistemas operacionais? Está aí a resposta. Nenhum controle, apenas acesso de aplicações prontas, somente... não, tá bom? Então, a resposta aí é a letra A, aliás, B da 19, né? 20, a nossa última questão, traz a seguinte situação. Assinale a alternativa incorreta sobre computação em nuvem, que está errado, tá? IaaS significa infraestrutura as a service. PaaS, plataforma, significa plataforma as a service. SaaS significa software as a service. Elasticidade permite o ajuste de recursos conforme a demanda. Computação em nuvem significa obrigatoriamente que todos os dados ficam armazenados em um único servidor. Aqui exclusivamente aqui está a nossa resposta errada. É a resposta correta, no caso, o nosso gabarito é a letra E da 20, tá bom? Tá aí muito bem as questões aqui, portanto, de computação em nuvem, um resumo para ficar fixo e para armazenar e guardar na sua cabeça. Cloud Computing é a computação em nuvem e as infraestruturas como serviço. PaaS, plataforma como serviço. SaaS, software como serviço. E aí nós temos a nuvem pública, né, que é uma infraestrutura oferecida para múltiplos clientes. Nuvem privada, ambiente destinado a uma organização. A nuvem híbrida, né, combina aí a nuvem pública com a nuvem privada. Temos questão da virtualização, cria um ambiente virtual sobre recursos físicos, né? O hipervisor ou hypervisor, gerenciamento de máquinas virtuais. Elasticidade é um ajuste, né, de acordo com a demanda do serviço que você quer contratar. Escalabilidade, capacidade de suportar o aumento da demanda. Armazenamento em nuvem, dados armazenados em uma infraestrutura remota, tá bom? Macete para você na prova, quando aparecer a palavra infraestrutura, você vai logo associar ao IaaS. Se falou em plataformas, PaaS. E se referente a software é SaaS. Portanto, mais um vídeo aqui para gente
computação em nuvem, questões legais para você. Recomendo também, além de assistir aqui, ver lá os vídeos no nosso Direto ao Ponto que fala sobre computação em nuvem, tá bom? Inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Continuaremos com mais questões no próximo vídeo. Até lá.